Olá pessoal, hoje falaremos sobre a obra Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. Hannah se mudou para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus já estavam sofrendo na Alemanha o antissemitismo. E após a Segunda Guerra ela vai para Jerusalém cobrir o processo de Eichmann, a pedido da revista The New Yorker. Portanto, este livro é uma junção dos artigos que ela produziu para essa revista e também ele contém um pós-escrito. Eichmann era um grande nome do nazismo e ele foi responsável pela solução final. Em 1942, o exército alemão começa a perder força devido à decisão da Alemanha entrar na União Soviética. Além disso, tem também a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Houve, por isso, uma grande reunião dos principais líderes nazistas para arquitetarem uma solução final. Além da deportação dos judeus, era necessário também exterminá-los. E Eichmann dá grandes ideias logísticas de como executar, de como fazer esse extermínio. Com o término da Segunda Guerra Mundial, Eichmann se refugiou na Áustria e depois na Argentina. Na Argentina, ele é capturado e levado para Jerusalém, onde ele será julgado. E Hannah aqui questiona o método pelo qual Eichmann foi capturado, por sequestro e rapto. E é justamente aqui que começa toda a polêmica em relação ao pensamento de Hannah sobre o julgamento de Eichmann. Quando ele chega em Jerusalém, as pessoas estavam esperando um monstro. Mas o que eles encontram é um sujeito comum, que estava apenas cumprindo ordens. Ele era apenas um funcionário que ganhou prestígio na reunião sobre a solução final. Ele era de fato um cumpridor de ordens, um carreirista que visava a ascensão social. Ele era um sujeito medíocre que não se destacava em nada, apenas se destacou nesta reunião. Mas era sim um bom funcionário, porque ele sempre queria agradar os seus superiores. Ele achava, inclusive, que estava ajudando os judeus. Ele tinha amigos judeus e chegou até a ter uma amante judia. Portanto, fica claro que ele não era antissemita. E uma das grandes questões da obra é o que leva um ser humano comum como Eichmann a ser um dos pensadores, a ser um dos formuladores da solução final, por exemplo. Ele se declarou no processo inocente, pois, segundo ele não foi responsável pela morte dos judeus. Ele foi responsável apenas pela logística. E, de fato, ele não matou ninguém, ele não atirou num judeu, ele não tirou uma vida de um judeu. Porém, ele foi sim responsável pela logística, pela ideia da solução final. Ele também, durante o processo relatado por Hannah, dizia que ele não lembrava de nada. No final do processo, ele foi condenado à pena de morte e após 24 horas ele foi enforcado. Hannah destaca que os crimes dele são contra a humanidade e não apenas contra os judeus. E justamente por isso ela questiona de o porquê os judeus o julgarem em Jerusalém. No pós-escrito ela acaba explicando essas ressalvas. Cito aqui agora um trecho da carta ao leitor que Hannah escreveu em 64. Ela diz: o total de judeus vítimas da solução final é uma suposição, entre 4,5 milhões a 6 milhões, jamais comprovada, e o mesmo se aplica aos totais de cada um dos países envolvidos. Então nós temos aqui Eichmann, que foi um dos grandes arquitetos da solução final, um dos grandes mentores da solução final, que vitimou de 4,5 a 6 milhões de judeus. Em outro trecho da obra, no capítulo 8º, Hannah diz o seguinte: eram muitas as oportunidades de Eichmann se sentir como Pôncio Pilatos, e à medida que passavam os meses e os anos, ele perdeu a necessidade de sentir fosse o que fosse. Era assim que as coisas eram. Essa era a nova lei da terra, baseada nas ordens do Führer. Tanto quanto podia ver, seus atos eram os de um cidadão respeitador das leis. Ele cumpria o seu dever, como repetiu insistentemente a polícia e a corte. Ele não só obedecia ordens, ele também obedecia à lei. E ela continua: Eichmann, com seus dotes mentais bastante modestos, era certamente o último homem na sala de quem se podia esperar que viesse a desafiar essas ideias e agir por conta própria. Como, além de cumprir aquilo que ele concebia como deveres de um cidadão respeitador das leis, ele também agia sob ordens. A primeira indicação de que Eichmann tinha uma vaga noção de que havia mais coisas envolvidas nessa história toda
do que a questão do soldado que cumpre ordens claramente criminosas em natureza e intenção, apareceu no interrogatório da polícia, quando ele declarou de repente com grande ênfase que tinha vivido toda a sua vida de acordo com os princípios morais de Kant. É isso que ele declarou. E particularmente segundo a definição kantiana do dever. Ele ressaltou isso no julgamento. Isso era aparentemente ultrajante e também incompreensível, uma vez que a filosofia moral de Kant, diz Hannah, está intimamente ligada à faculdade de juízo do homem, o que elimina a obediência cega. Mais para frente, Hannah destaca o seguinte: a formulação de Hans Frank para o imperativo categórico do Terceiro Reich, que Eichmann deve ter conhecido, é a seguinte: haja de tal modo que o Führer, se souber de tua atitude, a aprove. Enfim, nós temos nessa obra um extenso relato de Eichmann sendo julgado numa cela de vidro em Jerusalém. Certamente houve muito exagero na acusação de Eichmann, diz Hannah, colocando ele acima de Himmler e sendo um dos mentores de Hitler. Porém, os documentos mostram que ele não tinha quase nada a ver com aquilo que acontecia no leste. A sua responsabilidade era de organizar o transporte dos judeus para os campos de concentração. O livro acaba nos trazendo uma série de questionamentos sobre a legalidade do julgamento, sobre irregularidades e anomalias que aconteceram durante o processo. A grande questão de pano de fundo é a seguinte: será que o julgamento atinge o seu objetivo de fazer justiça? Será que o julgamento foi legal? O que de fato aconteceu é que nesse julgamento em Jerusalém, o povo judeu pôde se defender, pôde falar. Obviamente que a solução final foi um crime sem precedentes. Foi a tentativa de dizimar uma população inteira, realizada por pessoas assustadoramente normais, com uma intenção absolutamente indefinida. Neste contexto, qualquer sujeito, qualquer pessoa poderia estar no lugar de Eichmann. Ele era um sujeito normal e mesmo assim ele era um cumpridor de leis, um cumpridor de certas leis que dizimaram uma população inteira. O que Eichmann queria era se destacar, era ser promovido e por isso ele desempenhou muito bem o seu papel de acordo com a lei vigente, o que obviamente não o isenta da culpa. Claro que esse genocídio não é sem precedentes. A história está cheia de exemplos similares ao que aconteceu na Alemanha nazista. Eichmann agiu dentro dos limites do seu discernimento, sempre seguindo ordens e não conseguindo diferenciar o certo do errado. O mal que se esperava encontrar em Eichmann, o monstro, o mal absoluto, um fascínora nazista, não existiu. Ele não era isso. Ele era um sujeito totalmente normal. Era sim um burocrata por excelência, preso às suas atividades, que não teve capacidade de avaliar os seus atos num sentido de justiça ou injustiça. Apenas ele cumpria as ordens que ele recebia. E legalmente falando, ele estava agindo de acordo com a lei. Porém, obviamente, moralmente falando, seus atos eram totalmente imorais. Cito novamente Hannah. Aí está a banalidade do mal. E aqui nós temos a tese principal da obra, que é acerca da banalidade do mal. O mal se tornou banal com a solução final. Cito então ela. Aí está a banalidade do mal, na realização de ordens sem se pesar as consequências de seus atos, em se tornar mera engrenagem, só mais um, seguindo um curso que nos distancia da nossa humanidade, da nossa capacidade de pensar, valorizando apenas a nossa obediência cega. No capítulo 13, Hannah fala sobre a questão da imparcialidade do juiz. Diz ela: na verdade, os juízes se depararam com um dilema muito desagradável. Bem no começo do julgamento, o Dr. Servatius impugnou a imparcialidade dos juízes. Em sua opinião, nenhum judeu estava qualificado para julgar os implementadores da solução final. E o juiz presidente respondeu: somos juízes profissionais, acostumados a pesar as provas apresentadas diante de nós e a realizar nosso trabalho sob os olhos do público e sujeitos à crítica pública. E no mesmo capítulo 13, Hannah destaca que há 4 pontos fundamentais no julgamento. Diz ela: em primeiro lugar, a questão da participação de Eichmann no assassinato em massa levado a cabo
no leste. Já o segundo ponto trata da deportação dos judeus dos guetos poloneses para os centros de extermínio próximos. O terceiro ponto a ser considerado era a culpa de Eichmann pelo que acontecia nos campos de extermínio, nos quais, segundo a acusação, ele gozava de grande autoridade. E isso nos leva à quarta e última questão, diz Hannah, referente à autoridade geral de Eichmann sobre os territórios orientais, a questão de sua responsabilidade pelas condições de vida nos guetos, pela indizível miséria vivida aí e pela liquidação final, que foi o assunto do depoimento da maioria das testemunhas. Enfim, aqui temos uma belíssima obra para entendermos melhor a questão da banalidade do mal, a questão de como alguém normal, um cidadão comum, pode fazer o que Eichmann fez. Será que se nós estivéssemos no lugar dele faríamos a mesma coisa? Quando o mal se torna banal, é difícil sabermos a resposta. Infelizmente, é essa a visão que Hannah nos passa na obra Eichmann e Jerusalém. Até mais.